Gente, a gente ainda está falando sobre princípios de funcionamento e eu quero te mostrar os princípios de funcionamento dos mancais. Só que daí eu preciso te explicar quais são os dois tipos de mancais que a gente tem. Mancais de deslizamento e os mancais de rolamento. Se você prestar atenção em ambas as situações, o objetivo principal qual é? Reduzir o atrito entre as peças. De que maneira? Utilizando o mancal. Aqui nessa videoaula eu vou falar para você sobre o mancal de deslizamento, porque é muito importante como engenheiras e engenheiros que a gente saiba os princípios por trás desse tipo de mancal. Em inglês, eles são chamados de plane, sliding ou journal, e eles são caracterizados pelo deslizamento de uma superfície móvel sobre a outra. Olha esses exemplos que eu tirei do livro do Collins. Isso aqui é basicamente o princípio de funcionamento de um motor de combustão interna. Então a gente percebe o deslizamento do pistão dentro da camisa. E olha esse outro exemplo, que a gente tem a manga ou a bucha fixas em um local, a gente tem um eixo rotativo e acontece uma rotação com deslizamento, ou seja, essa superfície toda aqui está deslizando com atrito entre a outra. Daí, para ilustrar um pouquinho melhor, eu tirei esse outro exemplo do livro do Shigley. A foto desse equipamento, que é uma prensa manual, a foto não é do livro, mas o desenho esquemático é. Vocês vão perceber que nessa região aqui, ó, à medida em que a prensa sobe ou desce, tem um deslizamento entre essas duas superfícies, entre essa haste e entre esse corpo. As aplicações de mancal de deslizamento incluem guias deslizantes, cilindros rotativos ou cilindros oscilantes, membros deslizando em mangas anulares, anulares é em forma de anel, discos rotativos ou oscilantes deslizando sobre discos correspondentes. Olha esse exemplo de um manipulador de tubos. No detalhe, você vai perceber que o tubo rola em cima desse mancal de deslizamento. E por fim, dá uma olhada nessa junta industrial. Ela permite o movimento relativo entre a base e o contato que acontece aqui é peça com peça. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma árvore de manivelas, também chamada de virabrequim. A bronzina, que também é chamada de capa, bucha ou casquilho, é utilizada para reduzir o atrito e servir de apoio e guia para as peças giratórias. Mas aqui nesse caso também tem um outro fenômeno que está relacionado com a lubrificação, que já eu te explico. Deixa eu te mostrar algumas vantagens de mancal de deslizamento se comparado com mancal de rolamento. Normalmente, o primeiro custo é mais baixo, ou seja, se você tiver que fazer um protótipo, muitas vezes é melhor fazer um protótipo com mancal de deslizamento. Normalmente é um projeto simplificado, que requer pequeno espaço radial. Dependendo do projeto, pode ter uma operação silenciosa. Esses mancais eles não são tão sensíveis à poeira ou também areia ou qualquer tipo de contaminação. Eles estão menos sujeitos à falha por fadiga. E se o movimento for de pequena amplitude, eles estão menos sujeitos à fadiga por fricção. Eles costumam ser leves e também são fáceis de substituir. Mas você lembra do caso do motor que eu te mostrei agora há pouco? Então, tem outro aspecto que não é parte dessa aula, mas é um notável tipo de mancal de deslizamento, que é o mancal hidrodinâmico. Esse esquema ilustrativo eu estou tirando do livro do Juvenal. Na situação A, o sistema está em repouso. Essa carga W, ela representa o peso do sistema que está solidário ao eixo. Por favor, perceba que a folga, que em inglês a gente chama de clearance, está exagerada porque a gente está ilustrando o funcionamento do sistema. A folga está preenchida com óleo, mas a carga W espremeu o filme de óleo na parte inferior. A rotação lenta do eixo no sentido horário fará com que esse eixo role para a direita, como é que eu te mostro aqui na situação B. A rotação lenta e contínua faria com que o eixo ficasse nessa posição enquanto tentava escalar a parede da superfície de rolamento. Isso causa lubrificação de camada limítrofe, ou marginal, ou lubrificação de película fina. São nomes diferentes para descrever a mesma coisa. Agora, se a velocidade de rotação do eixo é aumentada progressivamente, cada vez mais o óleo que adere à superfície do mancal tenta entrar na zona de contato, até que finalmente pressão suficiente seja criada logo à frente da zona de contato. E aí o eixo começa a, entre aspas, flutuar. Quando isso acontece, a alta pressão do fluxo de óleo convergente à direita da espessura mínima do filme move o eixo levemente para a esquerda do centro. E daí, em condições adequadas, o equilíbrio acontece com a separação total do eixo e da superfície de rolamento. Isso é chamado de lubrificação hidrodinâmica, também conhecido como lubrificação por filme completo ou lubrificação por filme espesso. A excentricidade de equilíbrio do mancal e o eixo é essa dimensão aqui, ó, a dimensão E. Aqui um outro exemplo do livro do Shigley, que mostra o diagrama polar da distribuição de pressão no filme. E essa animação que eu vou te mostrar ilustra isso. Alteração da pressão no filme do lubrificante. Bem legal, né?
Apesar desse tipo de mancal necessitar de lubrificação, o que constitui uma dificuldade do uso de mancais de deslizamento desse estilo, esse tipo de mancal tem uma vantagem enorme, porque ele tem baixo desgaste, alta eficiência, elevada vida útil. Quando eu falo sobre elevada vida útil, eu estou teoricamente falando de vida tipo infinita, porque virtualmente não tem contato. Não é o objetivo dessa aula, mas isso é um tema muito legal. Portanto, se você tiver algum tipo de interesse, por favor, consulte nesses livros que eu estou te mostrando os respectivos capítulos sobre mancais de deslizamento. Na próxima videoaula eu vou começar a falar especificamente sobre mancais de rolamento e daí eu vou seguir com mancais de rolamento até o fim das aulas.